Pronto, boa noite. Agora vamos fazer a parte de exercícios de dilatação térmica, tá? É, Vamos começar com esse aqui, o exercício um do material que eu coloquei lá para vocês. Essa questão um, ela não é uma questão de cálculos, não, tá? É só de a gente interpretar e responder. Então vamos lá. Pronto, João precisa abrir um recipiente é, é, de conserva cuja tampa está emperrada. O recipiente é de vidro comum e a tampa é de alumínio. Para facilitar a abertura, sugeriu-se que ele colocasse a tampa próximo da chama do fogão por alguns segundos e, imediatamente após afastar o recipiente da chama, que ele tentasse abri-lo. O, 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 o procedimento que foi sugerido vai favorecer a separação entre a tampa e o recipiente, facilitando a tarefa de destampá-lo. Por que motivo? Letra A. O coeficiente de dilatação térmica do vidro é maior que o do alumínio. O coeficiente de dilatação térmica do alumínio é maior do que o vidro. O calor da chama diminui a pressão interna do líquido da conserva. E o calor da chama diminui o volume do recipiente. Bem, a letra D aí é é, completamente absurda, tá certo? Mas qual é a resposta? Bem, eu estou passando pela mesma. é, a variação de temperatura é a mesma, tá? Para o vidro e para o alumínio. Para o vidro e Eu iria de para a B. tampa. Na letra B está dizendo o quê? O alumínio dilata mais do que o vidro, que o coeficiente de dilatação dele é maior. É isso que acontece. Fica mais fácil porque na hora que você aquece, aí a tampa de alumínio tem um coeficiente de dilatação maior, ela expande mais do que a tampa e aí essa separação fica facilitada. Beleza? Isso aí é tipo, toda vez aqui em casa que eu tô com algum pote que está muito difícil de abrir, a primeira coisa que eu faço é tentar esquentar a tampa para ficar mais fácil, tá? É, Agora que eu vi que alguém tinha falado que o vídeo tava travando, tá normal ou ainda tá ruim? Por aqui normal. Tá normal, né? Beleza. Então, a resposta para isso aqui é a letra B, tá? Isso aqui foi uma questão de algum vestibular de alguns anos atrás. Beleza, vamos fazer agora a questão 2 do material, que também não é uma questão com muitas contas, não. É mais para a gente usar o que a gente sabe dessa teoria. Então, vê só, eu tenho o seguinte: duas barras, A e B, com coeficientes de dilatação linear alfa A e alfa B, respectivamente, apresentam comprimentos iniciais diferentes a 0 grau. O da A é o dobro do da B, tá certo? Então, o comprimento inicial da barra A, comprimento inicial da barra A, então vamos chamar assim, L0A, é o dobro do comprimento inicial da barra B. As barras, ao sofrerem igual aumento de temperatura, então as duas são esquentadas, certo? Igualmente, apresentam igual dilatação linear. Então, quer dizer que o ΔL para as duas barras é o mesmo, certo? Lembrando que ΔL é o quê? É o coeficiente de dilatação vezes o comprimento inicial vezes a variação de temperatura. Então, as duas têm a mesma dilatação, têm o mesmo ΔL. Então, eu vou igualar essa parte da fórmula aqui para as duas, tá? Uma vai ficar alfa da barra A vezes comprimento inicial da barra A, certo? Vezes a variação de temperatura que ela sofreu, tá certo? Igual ao alfa da barra B, desculpa, vezes comprimento inicial da barra B, vezes variação de temperatura, que também foi a mesma para as duas barras. Então, também posso simplificar esses dois aqui. E lembrando que eu tenho essa relação, o comprimento inicial da barra A é o dobro do da barra B. Então, substituindo mais um pouquinho, fica coeficiente da barra A
vezes o dobro, né, do comprimento inicial da barra B é igual ao alfa da barra B vezes o comprimento inicial da barra B. Simplifica os dois comprimentos iniciais da barra B aqui, e aí vai dar o quê? Que o alfa da barra B é o dobro do alfa da barra A, certo? Natural esperar, né? Porque, vê, eu estou dizendo que isso aqui é constante, tá? Não está variando para as duas. Isso aqui também foi o mesmo para as duas. Então, esse produto aqui tem que ser constante. Como o L0 de uma é o dobro do da outra, para dar igual, o alfa de uma tem que ser o quê? Metade do da outra. Que aí equilibra. Uma parte dobrou, a outra dividiu por dois. Então, a barra que tinha o maior comprimento, certo? Que é a barra A, tem o menor coeficiente de dilatação, pelo mesmo fator. Se é duas vezes maior o comprimento, o coeficiente dela vai ser duas vezes menor. Então, é o da B que é duas vezes maior, tá certo? Então, alfa A é alfa B sobre 2, letra C. Alguma dúvida aqui, pessoal? Não. Aqui, beleza, né? Tá, vamos seguir aqui para mais um. Vamos para a questão 3. A questão 3 aqui ficou dividida entre duas páginas, tá? Mas aí eu vou copiar só o enunciado dela e aí copio depois as respostas, tá? A questão é essa aqui. Deixa eu ver aqui as respostas agora. Letra A, e agora as outras que ficaram na outra página, rapidinho. Pronto. Tá. No continente europeu, uma linha férrea da ordem de 600 quilômetros de extensão tem sua temperatura variando de menos 10 graus Celsius no inverno até 30 graus Celsius no verão. O coeficiente de dilatação do material de que é feito o trilho é 10 a menos 5 graus recíprocos. Então, seria um pouquinho grande, tá? Que eu falei que era da ordem de 10 a menos 6, então seria 10 vezes 10 a menos 6, isso aqui. A variação de comprimento que os trilhos sofrem na sua extensão é em metros e igual a. Então, a variação de comprimento, o que eu quero aqui é a dilatação, é o ΔL, certo? Eu quero saber quem é o ΔL. ΔL é coeficiente, comprimento inicial, variação de temperatura, tá? Então, o que eu quero saber é justamente esse ΔL. Vamos para os dados lá do nosso problema. O alfa está dado ali é 10 a menos 5 graus recíprocos. Graus Celsius a menos 1. A variação de temperatura, ela é o quê? De menos 10 graus Celsius até 30 graus Celsius. No verão é menos 10, no inverno é de mais de 30. Então, a variação máxima que eu tenho aqui seria de 40 graus, tá? Seria de 40 graus Celsius. Beleza? E o comprimento inicial é 600 quilômetros. 600 quilômetros. E eu quero aqui, ó, a variação que os comprimentos dos trilhos sofrem em metros. Então, vamos adaptar aqui, tá? É 600 quilômetros, então é 610 ao cubo metros, ou Professor, ainda 6 vezes 10 a quinta metros, tá? E aí é só substituir professor, agora e a gente aplicar essa fórmula. Então, o alfa é 10 a menos 5, o L0 é 6 vezes 10 a quinta, e o ΔT é
é, é, é de 40. Então, 10 a menos 5 com 10 a quinta cancela, fica 1. 6 vezes 40, 240. Os 240 o quê? Aqui era graus Celsius a menos 1, aqui era graus Celsius, e aqui é metro, né? Então, restou só metro no fim das contas. 240 metros. Resposta letra E. É uma questão simples, certo? Também, mas todas essas questões que eu estou fazendo aqui foram questões de exames vestibulares de algum ano anterior aí, tá? Ana, tu levantou a mão, pode falar. Eu não entendi como é que fez a variação de temperatura ser 40 graus. Pronto. A variação de temperatura, ela é a temperatura final menos a inicial, tá? É a maior temperatura que eu tenho menos a menor. A maior, ela foi de 30 graus e a menor foi de menos 10. Então fica 30 menos 10. Aí, pronto, juntando menos com menos fica mais, fica 30 mais 10 graus Celsius, certo? 40. Tá? Entendeu agora? Sim, Pronto, sim, beleza. obrigada. Nada. Qualquer dúvida pode perguntar, tá? Vamos para mais um. Exercício 4 agora, lá da lista de exercícios que eu enviei. Pronto. Os trilhos de um trem, normalmente de 20 metros de comprimento, são colocados de modo a manterem entre duas pontas consecutivas uma pequena folga chamada junta de dilatação. É aquilo que eu tinha falado. Isso evita que eles se espremam, sofrendo deformações devido à ação do calor nos dias quentes. Ok. Considere que uma variação de temperatura da noite para o meio-dia possa chegar a aproximadamente 25 graus Celsius, fazendo-os dilatar cerca de 5 milímetros. Nesse caso, o coeficiente de dilatação linear do material de que é feito o trilho é, em graus recíprocos, de. Então, vamos escrever aqui os dados que o problema fornece para a gente, tá? Ó, os trilhos do trem normalmente têm 20 metros de comprimento, então é, quer dizer que o L0 da gente é 20 metros, de modo a manter entre duas pontas consecutivas, blá, 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 blá. Isso evita que blá, 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 blá. Considere que uma variação de temperatura da noite para o meio-dia possa chegar a mais ou menos 25 graus Celsius. Isso é o delta T da gente, é 25 graus Celsius, certo? Fazendo-os dilatar cerca de 5 milímetros. Esse é o delta L da gente. Delta L é 5 milímetros. Milímetro tem aqui milímetro e aqui tem metro. Eu tenho que escolher um dos dois para ser a minha unidade de distância que eu vou utilizar, tá? Eu vou usar a unidade em metro, tá certo? E aí eu tenho que converter milímetro para metro. Um metro tem 1.000 milímetros. Então tem 10 ao cubo milímetros. Então, 1 milímetro é 10 a menos 3 metros. Então, 5, 10 a menos 3 metros aqui, tá? Para quem não lembra, você pode fazer essa conversão da seguinte maneira. É, é, é bem geral, você tem assim, ó, você tem com metro mesmo, tá? Você tem o metro, aí você tem o decâmetro, aí tem o hectômetro e o quilômetro. Aí diminuindo, você tem o decímetro, tem o centímetro e o milímetro. Esses aqui são os principais, mas também tem coisas tanto maiores quanto menores. De um para o outro sempre varia de 10, tá? Então, um, é, em um decâmetro tem 10 metros, é a escala decimal. Em um hectômetro tem 10 decâmetros. Em um quilômetro
tem 10 hectômetros. Então, de metro para quilômetro, eu multipliquei por 10, por 100, por 1000. Então, 1 quilômetro tem 1000 metros. Quando eu passo daqui para cá, eu estou aumentando, tá? Quando eu passo daqui para cá, eu estou diminuindo. Daqui para cá também tem 10, daqui para cá também tem 10, daqui para cá também tem 10. Então, em 1 metro, tem 10 decímetros. Em 1 decímetro, tem 10 centímetros. Então, em 1 metro, teria quantos centímetros? 10 vezes 10, 100, certo? E em 1 centímetro, tem 10 milímetros. Então, em 1 metro, tem 10 vezes 10 vezes 10 milímetros. Em 1 metro, tem 1000 milímetros. Isso aí vale para todas as unidades que você considerar, tá? Para litro, aí vai ter decalitro, vai ter hectolitro, quilolitro, aí voltando para o outro lado, decilitro, vai ter centilitro e vai ter mililitro. Mili é sempre 10 a menos 3, e o quilo é sempre 10 ao cubo. Centi é sempre 10 a menos 2. E assim por diante, tá? Vai ter outras escalas, vai ter outras unidades que a gente vai ver depois, tipo micro, que é sempre 10 a menos 6, o nano, que é 10 a menos 9. Esses aí a gente vai usar mais quando a gente estiver falando sobre carga elétrica, por exemplo, que são coisas bem pequenininhas mesmo, tá? São valores bem pequenos. E a gente vai considerar mais na segunda parte da disciplina, mas a forma de a gente converter essas unidades de medida em geral é essa, tá certo? Vamos voltar aqui para o enunciado da questão para colocar o resto de unidades. Então, a gente já tem aqui a variação de temperatura da gente, já temos também o quanto que dilatou. E a pergunta que quer é qual que é o coeficiente de dilatação linear. Então, eu quero saber quem é o alfa. Eu quero saber quem é o alfa. Então, é substituir na fórmula. A fórmula é dilatação linear, é coeficiente de dilatação, comprimento inicial, variação de temperatura. Então, o ΔL é 5, 10 a menos 3, certo? O alfa é o que eu quero saber. O L0 é 20 e o ΔT é 25, certo? Tudo já na unidade adequada. Aqui tá em graus Celsius, o ΔT está em graus Celsius, porque a resposta que eu quero já é em graus Celsius a menos 1, então tá, tá tudo bem. As duas coisas que medem distância já estão na mesma unidade, as duas estão em metros. Aí, ok, eu posso fazer a conta. Eu só não posso fazer a conta se, sei lá, uma coisa que envolve distância está em metro e a outra está em quilômetro. Não pode. Tem ou que está tudo em quilômetro ou que está tudo em metro. Tem que estar tudo na mesma unidade, se for grandezas do mesmo, se for grandeza do mesmo tipo, tá? Todas as grandezas do mesmo tipo tem que estar na mesma unidade. Tudo que envolver volume tem que estar em metro cúbico, por exemplo. Ou litro. Aí você escolhe, tá? Tem que estar tudo na mesma unidade. Então, pronto, vamos simplificar aqui, tá? O que é que eu posso fazer? Esse 5 aqui eu posso, por exemplo, simplificar com o 20. Aí fica 4 aqui. E aí 5 vezes... desculpa, 4 vezes 25 que eu tenho aqui que restou, fica 100. Certo? Então, o alfa vai ser o quê? A alfa vai ser 10 a menos 3 dividido por 100. 100 é 10 ao quadrado, né? 100 é 10 ao quadrado. E como é que eu faço aqui? Eu repito a base e subtraio os expoentes. Menos 3, menos 2. Então, ficou menos 5. 10 a menos 5, em que unidade que pediu? Em graus recíprocos. Tá? Então, a resposta para esse exercício aí é 10 a menos 5, está na letra E. Nessa questão agora, alguém tem alguma pergunta? Só ficar ligado nas transformações, né? Porque justamente não pode ficar com unidades que representem a mesma grandeza em unidades diferentes. Então, se uma coisa tem uma coisa que mede distância que está em metro e tem outra que mede distância também, mas que está em centímetros, aí não pode. Tem que estar ou as duas em centímetros, ou as duas em metro, ou as duas em quilômetros. Aí você tem que converter uma para ficar na mesma unidade, na mesma da outra, tá? E aí sim você pode seguir adiante.
certo? Só se ligar nisso. Deixa eu pegar mais uma questão aqui. Professor, Fala. esse a menos um veio de onde? Não acompanhei. Esse menos Da 1, fórmula, é? Sim, o centígrados, menos 1, aí, deixa eu só te perguntar que menos 1 tu estás falando. É esse menos 1 aqui? mas, sim, É esse, né? Esse menos 1, da ele vem resposta. da unidade. Isso, esse menos 1, ele vem da unidade, tá? Porque se tu observar aqui, ó, essa conta que eu fiz aqui, ela é o quê? Do lado esquerdo é 5, 10 a menos 3 metros, certo? Do lado direito é o quê? É o alfa vezes 20. É 20 o quê? Metros vezes 25. 25 o quê? 25 graus Celsius. Então, agora é 25 graus Celsius. Então, o alfa seria o quê? Daria o 10 a menos 5, que já deu. E as unidades? Como que eu opero com as unidades? O metro daqui cancela com o metro de cá. E ainda ficou essa outra unidade aqui, ó. Ficou graus Celsius aqui. Essa unidade que está aqui, eu também passo dividindo lá para o outro lado. Passo dividindo. Aí vai ficar, então, o quê? 10 a menos 5 dividido por grau Celsius. Mas, tipo, dividido por grau Celsius fica estranho. Dividir por grau Celsius, 1 sobre grau Celsius, é a mesma coisa que grau Celsius a menos 1. Por isso que ficou assim, no final. Tá? É só a unidade. Tá certo? Pronto, beleza. Vou pegar mais uma questão aqui para a gente fazer. Questão de número 5 agora. Pronto. Quer-se encaixar um rolamento cilíndrico feito de aço em um mancal cilíndrico feito de liga de alumínio. O coeficiente de dilatação da liga de alumínio vale 25, 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. A temperatura de 22 graus Celsius. O rolamento tem um diâmetro externo 0,1% maior que o diâmetro interno é, 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 do mancal. A temperatura mínima a qual o mancal deve ser aquecido para que o rolamento se encaixe é em. Então, não, eu um, tenho um buraco aqui, tem um recipiente, e eu estou querendo encaixar esse rolamento, só que esse rolamento ele é maior. Ele é maior. Então, para eu conseguir fazer esse encaixe, eu preciso aumentar as dimensões do mancal, tá? Eu tenho que aumentar isso aqui. Aumentar de que maneira? Eu quero aumentar em 0,1% o, o diâmetro, certo? Quero aumentar 0,1% desse diâmetro. Então, vamos lá. A variação de temperatura, ela tem que ser 0,1% do meu comprimento inicial. Que comprimento inicial que eu estou falando? É o diâmetro, tá? O diâmetro, que é o meu comprimento inicial. Eu tenho que aumentar isso aqui, tenho que dilatar essa minha dimensão para que essa caixa, né, que esse negócio aumente para que eu consiga encaixar o rolamento. Certo? Então, eu não sei qual é o comprimento inicial, mas também não faz diferença porque ele vai ser cancelado aqui, certo? Ele também está aparecendo aqui justamente para ser cancelado. A temperatura final é o que eu quero que eu quero descobrir, tá certo? Eu quero saber qual é a temperatura final. Eu estou a 22 graus, a 22 graus ele não encaixa, então eu tenho que esquentar ele para ele aumentar as dimensões para que encaixe.
Então, eu quero saber qual é a dimensão final. No caso, não é o ΔT que eu quero, tá? Quem eu quero saber é a temperatura final, vamos chamar TF. TF é quem eu quero saber. Só que eu tenho o quê? ΔT é quem? É TF menos temperatura inicial. Temperatura inicial é 22. Então, eu fico com TF menos 22 graus Celsius. Tá? Isso aí é tudo para jogar lá na fórmula, tá? E o alfa, o coeficiente de dilatação linear da liga de alumínio de que é feito esse recipiente, é de 25, 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. 25, 10 a menos 6 graus recíprocos, tá? Então vamos lá, vamos descobrir quem é que tem que ser esse comprimento, essa temperatura final para que esse negócio encaixe. Então a fórmula, como é que é? Delta L é alfa L0 delta T. Então, substituindo tudo, vamos lá. 0,1%. 0,1%, 0,1 sobre 100, certo? Do comprimento inicial é igual ao alfa, que é 25, 10 a menos 6, vezes o L0, que é o comprimento inicial que esse recipiente, que esse diâmetro tinha, vezes a variação de temperatura. A variação de temperatura é o quê? É o TF, que é o que eu quero descobrir, menos 22 graus Celsius. Apesar de o L0 não saber quem é, ele simplifica na conta. Eu posso simplificar ele aqui, ó. Cancela ele aqui e aqui. E aí a única incógnita que ficou foi a temperatura final, que é quem eu quero descobrir, tá? Então, bora tentar organizar. 0,1 é 10 a menos 1. Isso aqui é 10 a menos 1. 100 é 10 ao quadrado, certo? Então, 10 a menos 1 sobre 10 ao quadrado, repete a base e subtrai os expoentes. Aí fica 10 elevado a menos 1 menos 2. Fica 10 a menos 3, igual a 25, 10 a menos 6, que multiplica TF, temperatura final, que é a minha incógnita, menos 22. Então, vamos deixar isso aqui isolado e vamos passar o resto lá pelo outro lado. Vai ficar o quê? A gente vai ter TF menos 22. TF menos 22 é o quê? Vai ser 10 a menos 3 sobre 25, 10 a menos 6. Certo. Beleza. Então, vê só. Quanto é que vai dar isso daqui? Ó, 10 a menos 6 sobre 10 a... Desculpa, 10 a menos 3 sobre 10 a menos 6 é o quê? Repete a base e subtrai os expoentes. Aí fica menos 3 menos 6. Aí fica menos 3 mais 6, tá? Sobre 25. Repetir a base e subtrair os expoentes. Aí ficou menos 3 menos 6. Aí ficou menos 3 mais 6. Menos 3 mais 6 dá 3, né? Então ficou 10 ao cubo aqui sobre 25. 10 ao cubo é 1000. 1000 sobre 25. Quanto é que dá 1000 sobre 25? Bem, se fosse 100 sobre 25, daria 4. Então, 1000 sobre 25 dá igual a vai dar igual a 40. E aí agora é só passar o 22 pelo outro lado para a gente pegar o valor final da temperatura. TF é 22 mais 40 é 62. Em que unidade? Em graus Celsius. Tá? Aqui faltou o, o C, tá? Em graus Celsius. Beleza? Então, a resposta é a letra E. Alguém tem alguma dúvida sobre essa questão? É só se atentar aí, no caso, as informações que a questão dá, né? É, Algumas vão estar explícitas, outras não. isso. Normalmente, uma das maiores dificuldades que se tem para resolver a questão em física é você conseguir montar a matemática, né? Tipo, depois Essa que era a você monta a minha, matemática. Oi? essa era a minha dificuldade. Pronto, depois que você monta a matemática, é só fazer conta. Mas
parte que muita gente se atrapalha é justamente você passar do enunciado, você converter a física na matemática. Então, vamos tentar sempre trabalhar nisso, tá? Tentar sempre escrever que informações que o enunciado está passando para a gente, para a partir disso a gente montar as equações e resolver, certo? Aí, em qualquer momento, qualquer dúvida sobre o que eu fiz para montar alguma fórmula, para resolver alguma fórmula, tá? Vocês podem sempre perguntar, tá? Que eu explico sem problema nenhum, beleza? Pegar mais um aqui. Vamos ver a questão de número 6 agora. Ok. Agora é o seguinte, ó. Eu tenho uma barra de aço e uma barra de vidro. As duas têm o mesmo comprimento, a temperatura de 0 grau. Mas a 100 graus, se eu esquento as duas, seus comprimentos diferem de 0,1 centímetro, certo? Considere os coeficientes de dilatação linear do aço e do vidro iguais a 12, 10 a menos 6 e 8, 10 a menos 6, em graus recíprocos, respectivamente. Qual é o comprimento das duas barras a temperatura de 0 graus? Então, primeiramente, é, as duas têm o mesmo comprimento a 0 grau. A 100, uma delas tem comprimento 0,1 centímetro maior. Qual das duas tem o maior comprimento? A de aço ou a de vidro? O que é que vocês acham? Eu acho que é a de aço. É a de aço, vê. Como que é a fórmula? A fórmula que a gente escreveu, né? A variação da dimensão ΔL, aqui no caso, é o coeficiente de dilatação vezes o comprimento inicial vezes a variação de temperatura. Para as duas barras, a variação de temperatura foi a mesma, de 0 grau até 100 graus. O comprimento inicial das duas barras também é o mesmo, certo? As duas barras têm o mesmo comprimento inicial, a 0 graus. Então, quem vai dilatar mais é quem tiver o maior coeficiente de dilatação. E qual das duas que tem o maior coeficiente de dilatação? O do aço é 12 10 a menos 6 e o do vidro é 8 10 a menos 6. Então, quem dilata mais aqui, se todas as outras condições forem mantidas iguais, a mesma variação de temperatura e o mesmo comprimento inicial, quem dilata mais é quem tiver o maior coeficiente de dilatação. Então, quem dilata mais é o vidro, certo? Então, vamos escrever aqui, ó. Vamos diferenciar o que é relativo ao vidro e o que é relativo ao aço, certo? O vidro tem um comprimento inicial L0, que é o mesmo comprimento inicial lá do aço. A variação de temperatura dos dois é de 100 graus, certo? O coeficiente de dilatação do vidro é 8 10 a menos 6, certo? Graus recíprocos. O coeficiente de dilatação do aço é 12 10 a menos 6 graus recíprocos. E a informação final é que o comprimento final das duas difere em 0,1 centímetros, em 1 milímetro. E o que a gente falou que era maior era o do aço. Então, o do aço é o do vidro mais 0,1 centímetros. Para passar para metro, de novo, né? 1 metro tem 100 centímetros. Então, metro é 10 ao quadrado centímetro. Se eu passasse de metro para centímetro, eu multiplicava por 10 ao quadrado, porque metro é maior, então ele tem mais centímetros. Centímetro é menor que metro. Então, para eu passar de metro, desculpa, para eu passar de centímetro para metro, eu divido por 10 ao quadrado, eu divido por 100.
Dividir por 10 ao quadrado é multiplicar por 10 a menos 2, certo? Então, isso aqui vai ser o comprimento inicial do vidro mais 0,1 10 a menos 2. Agora em metros, certo? Então, bora montar a fórmula Mas a agora, tá? alternativa não está em centímetros, professor? Já descobri quem é o LZ. A gente tinha duas fórmulas para dilatação linear. Uma era essa que está escrita aqui, para a dilatação, tá certo? E a outra fórmula era para o comprimento final, que era L igual a L0, que multiplica 1 mais alfa delta T. A gente comentou lá no comecinho da, da parte teórica, Essa certo? Então transformação vamos... em metro aí é realmente necessária porque a alternativa está em centímetros? Ah, realmente, não precisaria não aqui, porque, tipo, é onde vai aparecer metro aqui, né? Metro aparece aqui e aqui, só que eu não tenho o valor do L0, ele vai ser cancelado lá na conta, então não faz diferença. Se eu coloco metro aqui, eu vou obter a resposta final em metro também. Então, realmente, você tem razão, eu já poderia começar logo deixando tudo aqui em centímetros, já que as respostas estão em centímetros, tá? Então, isso aí já realmente ajuda também. As respostas estão em centímetros, então eu vou usar centímetros como unidade, não vou converter para metro, não. Certo? Obrigado. Então, bora lá. Vou usar essa fórmula aqui, tanto para o aço quanto para o vidro. Então, vamos ver. Vou usar essas fórmulas que eu destaquei e essa aqui, certo? Quem é o meu LA? LA é, deixa eu escrever aqui. LA é L0, que multiplica 1 mais o alfa do aço, ΔT. ΔT também é o mesmo para as duas, tá? Então, não vou escrever, só vou escrever se eu precisar. O LV também tenho. É o comprimento inicial, que é o mesmo das duas, vezes 1 mais o alfa do vidro, vezes o ΔT, que também é o mesmo para as duas. Se precisar, a gente escreve. Então, vamos juntar essas duas informações com essa fórmula aqui. Aí, o que é que vai dar? LA é L0 vezes 1 mais alfa do aço ΔT, igual a LV, que é L0 vezes 1 mais alfa do vidro ΔT, vezes, desculpa, mais 0,1 centímetros. O L0 não vai ser cancelado, eu falei besteira ali. O L0 é a resposta, tá? O que eu quero descobrir é o L0, qual é o comprimento das duas barras a temperatura de 0 grau, certo? Então eu quero descobrir justamente quem é o L0. O resto tudo eu vou ter os valores, né? Eu tenho o valor dos alfas, tenho o valor do ΔT. Vamos substituir agora. Eu vou ficar com L0 que multiplica 1 mais alfa do aço. Alfa do aço é 12, 10 a menos 6. ΔT foi 100, igual a L0 que multiplica 1 mais alfa do vidro, 8, 10 a menos 6. ΔT foi 100, mais 0,1. Então vamos ver como é que ficam esses valores aqui dentro, tá? O que é isso aqui? 10 a menos 6 vezes 100 dá 10 a menos 4, certo? Dá 10 a menos 4. Então, isso aqui vai dar 1 mais 12, 10 a menos 12, 10 a menos 4. 1 mais 12, 10 a menos 4. Bem pequenininho. Já isso aqui, 10 a menos 6 vezes 100 também dá 10 a menos 4. Então, deu 1 mais 8, 10 a menos 4. Beleza? Então, vamos passar esse termo daqui inteiro para o lado esquerdo. Como é que fica a minha equação? Vou continuar ela aqui em cima, tá? Eu vou ter L0 vezes 1 mais 12, 10 a menos 4, menos o termo que eu passei para lá, que é L0 vezes
1 mais 8, 10 a menos 4, isso é igual a 0,1, certo? Ficamos meio sem espaço aqui, né? Nessa parte aqui, eu vou botar em evidência o L0, tá? Então vai ficar L0 vezes o quê? L0 vezes. Aí eu vou ter, vamos abrir aqui. 1 mais 12, 10 a menos 4, menos, ó, é menos isso aqui, tá? Menos 1, menos 8, 10 a menos 4, tá? Então é menos 1, menos 8, 10 a menos 4. Tudo isso é igual a 0,1. Simplifica aqui, ó, o 1 daqui com o menos 1 de cá. Daí eu tenho 12, 10 a menos 4, menos 8, 10 a menos 4. Isso dá 4 vezes 10 a menos 4. L0 vezes 4, 10 a menos 4, dá 0,1. 0,1 é 10 a menos 1, só para simplificar. Aí quem é que vai ser o meu L0 agora? Para a gente finalizar a conta. L0 vai ser 10 a menos 1 sobre 4, 10 a menos 4. 10 a menos 1 sobre 10 a menos 4, repete a base e subtrai os expoentes. Aí fica menos 1 menos menos 4. Menos 1 menos menos 4 dá mais 3. Deu 1.000, então. 1.000 dividido por 4 dá 250. 250, como a gente tinha comentado, tudo que envolvia distância aí estava em centímetros. Então a resposta também vai estar em centímetros. Letra D. Certo? Esse aí já foi um pouquinho mais complicado do que os outros, né? A gente precisou fazer um arrodeiozinho maior, mas também a gente só precisou aplicar as fórmulas, certo? Já está dando o horário da aula da gente terminar, tá? Já são 8h23. Eu vou abrir agora para vocês fazerem perguntas. Vocês querem perguntar algo? A gente fez as questões 1 até 6, ainda tem mais 3, eu acho. Isso, vai até a questão 9. Então ainda tem mais 3 para vocês fazerem. As, as 3 que faltam ainda falam sobre dilatação superficial e dilatação volumétrica. Então eu deixo para é, vocês pensarem um pouquinho, mas lembra que é o mesmo espírito, tá? Porque as fórmulas são idênticas. Só muda que um é beta, na outra é gama. Na superficial, o beta é 2 vezes o alfa. E na volumétrica, o gama é 3 vezes o alfa. E aí o resto das ideias é a mesma. Então eu vou deixar para vocês praticarem, tá? E aí, as questões que ficarem sobrando, que vocês tiverem dúvida, eu posso resolver, ou eu posso tirar dúvida por e-mail, por exemplo, uma coisa assim, ou a gente pode trabalhar elas na aula de revisão que a gente vai fazer na semana antes da prova, tá? A última aula antes da primeira prova da gente não vai ter assunto novo, vai ser só revisão para a gente trabalhar os O exercícios, professor, o se senhor vocês pretende tiverem dúvida colocar ainda. quantos assuntos na primeira prova? Quantos assuntos, eu tenho que dar uma conferida ainda, mas a minha ideia era que a gente pegasse toda a parte de calor para a primeira avaliação, mas vai depender do andamento, tá? Eu não vou ficar forçando assunto, não. Vai ser um assunto por semana, tipo, semana que vem a gente vai falar sobre calorimetria, depois gases, provavelmente, tá? Aí, onde a gente tiver na semana anterior à semana da prova, vai ser o assunto da prova, beleza? Certo, Não vai ter assunto novo na semana da prova, não. Tá tranquilo? tranquilo. Pronto. Então, eu vou finalizar a gravação.